noite! Está começando o Jornal da Medicina, o telejornal onde o passado se encontra com o presente em uma conversa direta com as maiores mentes da história médica. Prepare-se para a sua viagem fascinante pelas descobertas e transformações que moldaram a medicina como a conhecemos. Boa noite a todos. Hoje vamos explorar desde os tempos antigos até os dias atuais, revelando como a curiosidade humana e a observação e a ciência transformaram curas mágicas em tratamentos científicos. Uma verdadeira jornada de evolução e sabedoria. Para entender o presente, é essencial reconhecer as raízes. Afinal, muitos dos princípios e métodos usados hoje têm suas origens em civilizações milenares e nas mentes brilhantes que ousaram desafiar o conhecimento. Agora vamos falar com a nossa repórter Ingrid, que irá nos apresentar alguns estudiosos importantes para a história da medicina. Bom dia, Luísa. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje com Tales de Mileto, um estudioso dedicado da história da medicina, que nos ajudará a compreender os primeiros passos da humanidade rumo ao cuidado com a saúde e a busca pela cura. Olá, Ingrid. Bom dia a todos que nos assistem. A medicina contemporânea tem raízes profundas na antiguidade, onde a religião e ciências muitas vezes se misturavam em civilizações como a babilônia, a egípcia e a chinesa. O tratamento das doenças envolvia não somente o uso de ervas, mas também muitos rituais espirituais, orações e observações empíricas. Esse simbiótico entre o espiritual e o empírico abriu o caminho para a sistematização do conhecimento médico. Muito obrigado. Volto agora com Tarcísio, diretamente do estúdio. Muito interessante, Otávio. Boa noite novamente. É impressionante perceber como sem a tecnologia moderna, essas culturas desenvolveram práticas complexas e eficazes que ainda influenciam a medicina de hoje. A sabedoria ancestral foi sem dúvida o alicerce para os avanços que vemos ao longo do nosso programa. Seguimos agora para o berço das civilizações, onde os primeiros registros médicos começaram a ser escritos com base nas observações do corpo humano e do mundo espiritual. Vamos conversar agora com o nosso repórter Arthur, que irá nos apresentar outros importantes acontecimentos. Com você, Arthur. Bom dia, tudo bem? Estou aqui com o Luiz, diretamente da Alemanha, que nos guiará por essa viagem aos primórdios da medicina e irá nos explicar um pouco sobre os marcos importantes de cada descendente e sua região. Bom dia a todos. São marcados por transição do conhecimento prático e empírico para a ciência, com a descoberta da penicidina e os adventos da medicina baseada em evidências. Na Babilônia, os médicos eram também sacerdotes e utilizavam tabuletas de argila na prescrição detalhadas. No Egito, as cirurgias se uniam a encantamentos mágicos. Os hebreus seguiam normas de pureza e higiene, surpreendentemente modernas. Já os persas acreditavam que a saúde era um reflexo do equilíbrio entre o bem e o mal. Hindus e chineses, por sua vez, buscavam a harmonia entre mente, corpo e natureza. Muito obrigado, Luiz. É incrível ver como tantas culturas contribuíram com práticas que, de certa forma, sobreviveram ao tempo e moldaram nossas ideias sobre a saúde. Hora de falarmos com dois gigantes da medicina antiga, cujas ideias ecoam até hoje sobre nós. Roda o VT e vamos conhecer um pouco de Hipócrates, frequentemente considerado o pai da medicina. Foi um médico grego antigo que revolucionou a prática médica com suas teorias e ética. Hipócrates é considerado o herói fundador da medicina científica, mas nós temos poucas informações sobre a sua vida. Parece que ele viveu na segunda metade do século V e foi chefe da escola de Cos, ensinando medicina em Atenas, onde Platão e Aristóteles o consideraram como se fosse um paradigma do grande médico, né? Como se fosse a referência de todos os outros médicos. Ele ficou tão famoso que todas as obras de sua escola, e não apenas as suas próprias obras, acabaram levando o seu nome, constituindo o que a gente costuma chamar, tanto em filosofia quanto em ciência, como corpus hipocrático, ou seja, todas essas obras de medicina da época, né? Que possui mais de 50 tratados e representa a mais importante documentação antiga de caráter científico que nós temos até hoje, né? Que a gente tem conhecimento até hoje. Mas há alguns livros que podem ser atribuídos com uma certa margem de probabilidade a Hipócrates. Por quê? Porque esses livros eles trazem um reflexo do seu pensamento.
Entre eles nós temos a medicina antiga, que é uma espécie de manifesto que proclama a autonomia da arte médica. Uma outra obra chamada O Mal Sagrado, que é uma polêmica contra a mentalidade da medicina mágico-religiosa. Também o prognóstico, que constitui a descoberta da dimensão essencial da ciência médica. E também uma obra chamada Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares, na qual são trazidas as relações entre as doenças, o meio ambiente. Uma obra também chamada As Epidemias, que são uma coletânea de casos clínicos. E os famosos aforismos e o célebre juramento, que, como eu falei no último vídeo, no final do último vídeo, é uma preocupação também ética que tinha no pensamento de Hipócrates, né? A atuação do médico também tem que se pautar por uma ética. Então, a medicina hipocrática, ela marca o ingresso de uma nova ciência na área do saber científico. E isso tem grande importância para nós da filosofia, porque Sócrates e Platão foram muito influenciados pela medicina, que por sua vez nasceu da mentalidade filosófica e estimulou também a especulação filosófica. Nós vamos falar aqui de algumas obras que eu citei agora mesmo, né, que tem uma certa probabilidade de terem sido escritas por Hipócrates. Por exemplo, a obra O Mal Sagrado tratava inicialmente da epilepsia, mas para servir de reflexão sobre outras doenças também, né? Por exemplo, a epilepsia era considerada efeito de causas não naturais e por isso consequência de uma intervenção divina. Ou seja, eles tentavam dar uma explicação sobrenatural ao natural, assim como aquele discurso mitológico que antecedeu a filosofia pré-socrática, lembra-se? Então, é interessante a gente ler aqui a linha de argumentação que Hipócrates vai se utilizar para se contrapor a essa ideia. Inicialmente ele fala: a epilepsia é considerada mal sagrado porque se apresenta como fenômeno estupefaciente e incompreensível. Depois, na realidade, porém, há doenças não menos estupefacientes, como certas manifestações febris e o sonambulismo. Portanto, a epilepsia não é diferente dessas outras doenças. Depois, assim, ignorância foi a causa que levou a considerar a epilepsia como um mal sagrado. Assim sendo, aqueles que pretendem curá-la com atos de magia são embusteiros e impostores. Ademais, tais pessoas estão em contradição consigo mesmas, pois pretendem curar com práticas humanas males julgados divinos, de modo que essas práticas, longe de serem expressões de religiosidade e devoção, são ímpias e ateias, porque pretenderiam exercer um poder sobre os deuses. Olha que interessante, né? Ou seja, o curandeiro, na verdade, ao tentar exercer um poder sobre os deuses, ele estaria colocando Deus no seu nível, né? Como se estivesse rebaixando os deuses ao seu nível, né? Ou seja, Hipócrates, ao contrário do que muitos poderiam supor, ele não era ateu, mas apenas ele mostra ter compreendido perfeitamente a estatura do divino, ao sustentar precisamente nessas bases a impossibilidade de misturar o divino, de modo absurdo, com as causas das doenças. As causas de todas as doenças pertencem a uma única e mesma dimensão, segundo ele, né? Veja que ele já naquela época ele conseguia se utilizar de uma prática racionalista, né? Que só vai surgir com preponderância na modernidade. Mas ele já conseguia ali se utilizar de argumentação, do discurso racional para comprovar suas teses. Mas alguém poderia dizer: tá bem, Hipócrates, você disse que a epilepsia não tem causa divina, então me explica qual que é a causa da epilepsia. Aí ele vai propor uma explicação que talvez até seja ultrapassada hoje, mas já é um pontapé inicial na pesquisa científica dessa doença. Ele vai dizer que a epilepsia ela seria uma alteração do cérebro derivada das mesmas causas racionais de que derivam todas as outras alterações morbosas, ou seja, uma adição ou uma subtração de seco, úmido, quente, frio, etc. Ou seja, elementos naturais, né? Hoje, por exemplo, as pessoas que sofrem de epilepsia, elas já podem contar com a ajuda de fármacos para ajudá-los nisso, né? Se a epilepsia ela tivesse uma causa sobrenatural, nenhum fármaco teria efeito, né? Como diz Hipócrates: quem, pelo regime, sabe determinar nos homens a secura e a umidade, o frio e o calor, também pode curar esse mal.
se conseguir perceber o momento oportuno para um bom tratamento, sem qualquer purificação ou magia. Então veja que ele também está tentando se abster desse discurso do sobrenatural, como era o discurso mitológico antes da filosofia, né? Outra obra que merece destaque também é a Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares, que é uma descoberta da correspondência estrutural entre as doenças, o caráter do ser humano e o ambiente. Nessa obra, há duas teses de fundo. A primeira é de que o ser humano é visto no conjunto em que se encontra naturalmente inserido, ou seja, no contexto de todas as coordenadas que constituem o ambiente em que ele vive, ou seja, as estações, suas mudanças, suas influências, os ventos típicos de cada região, as águas, características e as suas propriedades, as posições dos lugares, o tipo de vida dos habitantes, o que significa que, para compreender a parte, é preciso compreender o todo ao qual essa parte pertence. Então, a natureza dos lugares e daquilo que os caracteriza incide sobre a constituição e o aspecto dos seres humanos. E, por isso, sobre a saúde e sobre as doenças. Então, cada região também tem suas doenças próprias. A gente sabe disso, né? O médico que quer curar um doente, ele deve conhecer precisamente essas correspondências. Ainda hoje, nós sabemos que determinados medicamentos eles só têm efeito com determinado biotipo, etc. Né? E também, quando a gente sabe também que certas doenças elas atingem mais certas regiões do planeta do que outras regiões, exatamente pelas características locais. Isso sem falar de como que a saúde pública mundial hoje em dia é sempre vinculada a políticas ambientais, de saneamento básico, ou seja, para mostrar que o ambiente influencia nisso, né? E uma outra tese é de que as instituições políticas elas também incidem sobre o estado de saúde e as condições gerais dos seres humanos. Bom dia novamente. Estamos aqui com Hipócrates, direto da Grécia. Hipócrates, você pode contar um pouquinho pra gente como que foi toda a sua jornada? Posso sim. Então, a minha missão foi libertar a medicina da superstição e colocá-la sobre as bases da razão. A observação clínica se tornou o centro do diagnóstico. Além disso, propus um código ético para os médicos, o famoso juramento de Hipócrates, que ainda é uma referência. Ótimo. Hipócrates, você poderia explicar pra gente um pouquinho sobre a sua teoria dos humores? A teoria dos humores, desenvolvida na antiguidade, influenciou a prática médica por séculos e propôs que a saúde dependia do equilíbrio entre 4 fluidos corporais: o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Muito obrigada pela sua explicação. Agora vamos até Roma com o nosso amigo Arthur, que irá falar com Galeno. Arthur, está aí? Está me ouvindo? Olá, Ingrid, e a todos que estão me ouvindo. Estou aqui com Galeno, considerado um dos mais talentosos pesquisadores médicos da antiguidade. O filósofo e médico grego Cláudio Galeno é considerado o pai da farmácia devido aos seus estudos, suas descobertas e contribuição para a saúde humana. Ele foi responsável por desenvolver misturas de ervas que combatiam as doenças por meio de substâncias ou compostos. Bom dia, Galeno, tudo bem? Você poderia explicar um pouquinho mais sobre a sua jornada até aqui? Muito bom dia, Arthur. Muito bom dia, Ingrid, e a todos que estão nos assistindo. Então, com base nos estudos que tive com Hipócrates, eu aprofundei o conhecimento sobre o corpo humano e realizei dissecações públicas em animais. E escrevi tratados que serviram como referência por mais de 1000 anos. Minha obra consolidou a medicina como disciplina científica no Império Romano. Muito obrigado, Ingrid e Galeno. Voltamos agora para o nosso estúdio e vamos falar um pouco sobre o clima. Boa noite, Lara Coutinho, tudo bem? Como anda nosso clima aí nos próximos dias? Bom dia a todos! Vamos para as previsões de hoje. No Brasil, o esperado na região sudeste é sol quente durante o dia e frio no período da noite, com a máxima de 38 graus e mínima de 18 graus. No Nordeste, o clima esperado será picante. Por sua vez, na Grécia, o tempo está úmido, com ondas de frios vindas do Nordeste, diferentemente da Alemanha, que no momento o clima está quente e com máxima de 40 graus. Muito obrigada! Agora vamos voltar lá nos anos 80, onde revolucionários da higiene e prevenção foram essenciais, como Ignaz, que descobriu que lavar as mãos com solução clorada reduzia drasticamente as mortes. Já Florence reformou hospitais, melhorou a higiene e reduziu mortalidades em campos de batalha. E Joseph introduziu práticas antissépticas em cirurgias usando ácido carbólico,
salvou inúmeras vidas ao reduzir infecções pós-operatórias. Nightingale era enfermeira e utilizou a estatística científica para criar o primeiro modelo conceitual de enfermagem moderna, com o qual revolucionou o sistema sanitário mundial. No final da Guerra da Crimeia, ela sistematizou a higiene hospitalar para reduzir a taxa de mortalidade em 2/3 e também fundou a primeira escola de enfermagem profissional. Para demonstrar a enorme quantidade de mortes que poderiam ser evitadas com a higienização dos hospitais, pacientes e equipes médicas, Nightingale elaborou um gráfico simples e contundente. Seu extraordinário trabalho estatístico entrou para a história como o Diagrama da Rosa, uma infografia epidemiológica que desde então já salvou milhões de vidas. Florence Nightingale teve influência também na criação da Cruz Vermelha Britânica, inspirando sua criação e como assessora em enfermagem e funcionamento hospitalar. Poucos anos após a morte de Nightingale, seu revolucionário design do dispensário hospitalar de campanha foi um fator-chave durante a Primeira Guerra Mundial. O Hospital Móvel de Nightingale, equipado com salas cirúrgicas para atender os feridos, marcou um antes e um depois no tratamento higiênico da gangrena. A sistematização do processo sanitário que Nightingale sobre imprimir à enfermagem mundial marcou uma das grandes diferenças durante a pandemia de gripe de 1918. Naquela época, quando o sistema médico entrou em colapso e os médicos ficavam exaustos ou doentes, as enfermeiras profissionais se tornaram um recurso de valor imensurável. O enorme legado de Nightingale teve a importância renovada durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi estabelecido um corpo de ambulâncias aéreas para resgate e evacuação. A tripulação era formada pelas Flying Nightingales, enfermeiras britânicas que entraram para a história como heroínas de guerra. Hoje, a obra de Florence Nightingale continua impulsionando todo o desenvolvimento da enfermagem profissional no mundo todo. Sua consideração sobre variáveis sanitárias, como a adequada ventilação, temperatura, iluminação, nutrição, higiene ou design hospitalar, continuam vigentes. E os programas educativos se baseiam nos mesmos princípios que Nightingale estabeleceu para o modelo universal das primeiras escolas de enfermagem. E agora, como um assunto muito interessante, como a ciência passou a explorar o invisível dentro das células? Para tirarmos essa dúvida, voltamos com a nossa repórter Ingrid, que irá explicar um pouco mais. Bom dia, estamos agora com o Lavoisier, que vai nos trazer uma breve explicação sobre os avanços da química e da biologia celular. Bom dia, Ingrid. Eu apliquei a química ao corpo humano e mostrei que a respiração celular é uma forma de combustão lenta. Esse entendimento foi essencial para compreender o metabolismo e a energia que mantém nossos corpos funcionando. Muito obrigado. Agora eu vou passar a minha fala para o Arthur, que está com Xuan e Vishor. Bom dia, Xuan, Vishor. Vocês poderiam nos explicar um pouco melhor sobre a descoberta de cada um de vocês? Bom dia, Arthur e todos que estão assistindo. Eu descobri que todos os seres vivos são formados por células. Essas ideias unificou plantas, animais e humanos, sob o mesmo princípio biológico. Bom dia, gente. Eu desenvolvi a teoria celular com a famosa frase Omni Cellula Cellula. Expliquei que as doenças começaram nas células, sendo o primeiro a propor que alterações microscópicas são a origem das patologias. Muito obrigado pela explicação de vocês. Até mais. Vamos agora aos avanços modernos e ao futuro da medicina. James Watson e Francis Crick foram dois cientistas que revolucionaram a compreensão da estrutura da vida.
ao descobrirem a estrutura da dupla hélice do DNA em 1953. Essa descoberta fundamental abriu o caminho para avanços significativos na biologia e na medicina. O ácido desoxirribonucleico, frequentemente abreviado como DNA, constitui o principal componente do material genético da imensa maioria dos organismos, sendo o elemento químico primário dos cromossomos e o material com que os genes estão codificados. Cada molécula de DNA é constituída por duas cadeias ou fitas formadas por um elevado número de compostos químicos chamados nucleotídeos. Estas cadeias formam uma espécie de escada retorcida que se chama dupla hélice, e cujo modelo foi proposto em 2 de abril de 1953 por James Watson e Francis Crick, o artigo molecular Structure of Nucleic Acids. A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid foi publicado no dia 25 de abril de 1953. O sucesso deste modelo radicava em sua consistência com as propriedades físicas e químicas do DNA, mostrando ainda como a complementaridade de bases podia ser importante em sua replicação, e também a importância da sequência de bases, como uma forma de informação genética. Agora vamos com o Ramon, um cientista futurista que vai nos explicar um pouco de tudo. É com você, Ramon. Bom dia a todos. Hoje, usamos inteligência artificial para prever doenças. Robôs realizam cirurgias precisas e terapias gênicas tratam males raros. Estamos vivendo a fusão entre biologia e tecnologia, uma nova era da medicina personalizada. É, Luísa Bernardes. Hoje usamos a inteligência artificial para prever doenças. Robôs realizam cirurgias precisas e terapias genéticas tratam males raros. Estamos vivendo a fusão entre biologia e tecnologia, uma nova era da medicina personalizada. Dos rituais antigos à inteligência artificial, a medicina evoluiu com coragem e conhecimento. Boa noite, Tarcísio. E a você que nos acompanhou, obrigada por trilhar conosco essa jornada histórica pela medicina. E até a próxima.